Bom, nessa aula a gente vai estar começando as propriedades. Eu sei que os outros vídeos foram um pouco curtos, mas nesse daqui que eu quero dar mais um enfoque, que é realmente onde acontecem os exemplos das derivadas das propriedades de derivadas, ok? Que é muito importante para a gente estar ajudando no nosso curso. Bom, a primeira regra de derivada que a gente chama de regra da identidade, que é o quê? Vamos supor que eu tenho uma h de x, uma função, que ela é a soma de f de x mais g de x, ok? Ou seja, se eu quiser derivar h de x, perdão, ela vai ser o quê? Derivada de h de x vai ser o quê? F de x mais g de x na derivada. A regra da identidade, ou seja, a regra da soma, no caso, o que for mais fácil para vocês entenderem, é o seguinte: a derivada da soma é a soma das derivadas. Ou seja, se eu tenho uma soma e eu quero derivar, basta eu separar as derivadas. Ou seja, derivada de h de x é f' de x, da derivada de f, mais a derivada de g. Certo? Que é a mesma coisa que isso daqui. Então, essa é a regra da soma que a gente vai utilizar muito, que torna muito mais fácil o nosso problema. As regras das derivadas, elas parecem muito com as regras de limite, ok? Então, se você já estiver dominando algumas propriedades de limite, você já vai ficar muito tranquilo nas regras das propriedades. Lembrando que na soma, a subtração é a mesma coisa, ok? A derivada da subtração é a subtração das derivadas, ok? Muito simples isso. Vamos lá, então. A gente tem agora a segunda regra que eu gosto muito de utilizar, que a gente chama de regra do produto. Ok? O que é a regra do produto? Vamos supor que eu tenho essa minha h de x aqui, certo? E ela é f de x vezes g de x. Ok? Como fazer a derivada da regra do produto? Ela tem uma regra. A regra do produto é o seguinte: é a derivada do primeiro, eu vou chamar de u e v, ok? Eu tenho derivada de u, ou seja, derivada do primeiro vezes o segundo, mais copia o primeiro e deriva o segundo. Ok? Essa é a regra do produto. Então, ou seja, nesse caso, eu vou ter o quê? Derivada de h de x é o quê? F' de x, ou seja, derivada do primeiro, vezes g de x, mais copia o primeiro, que é f de x, e deriva o segundo, que é o quê? G' de x. Ok? Essa é a regra do produto, que a gente também vai utilizar muito ela em exercícios. Ok? Bom, a terceira regra, que na verdade eu não sei nem se ela chega a ser uma regra, mas ela é algo muito, muito bom, produtivo. Por exemplo, vamos supor se você tem f de x, ok? E você quer estar derivando ela. Você quer estar derivando ela, porém, vamos supor que, sei lá, f de x seja x, por exemplo. E você tem uma constante multiplicando essa f de x. Ok? Essa constante pode ser um número, pode ser uma outra variável, enfim, dependendo do caso que a gente vai estar avaliando. Bom, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente, vamos supor assim, que eu queira derivar constante vezes f de x. Ok? Quero derivar. Eu posso simplesmente colocar a constante para fora da derivada, ou seja, constante vezes a derivada da função. Ok? Às vezes você tem um número, alguma coisa, e você coloca para fora, você não deriva essa constante, porque, agora vem uma coisa muito importante, a derivada de uma constante em relação à variável que for, vou colocar x, ela é zero. Ok? Por exemplo, derivada de um número, por exemplo, derivada de 2 é zero. Ou derivada de uma outra variável que você não está avaliando, que a gente vai ver nas próximas aulas, é a derivada de duas variáveis. Ok? Ela é zero. Ok? Isso é muito importante a gente estar sabendo. Ok? A quarta propriedade a gente chama de regra. Na verdade,
A gente chama na engenharia de regra do escorregador. Essa agora é uma propriedade que eu preciso que todo mundo preste atenção, ok? Que a regra do escorregador é o seguinte: vamos supor que você tem um x aqui e ele seja elevado a n, por exemplo, x quadrado, igual aquele exemplo. A regra do escorregador, ela consiste em resolver quase todos os nossos problemas de derivada. Que ela vai fazer o quê? Quando você tem uma função dessa forma, por exemplo, f de x, ok? A derivada de f de x, ela é uma regra que é o seguinte: nós vamos pegar esse n, vamos passar para frente do x multiplicando, por isso o nome escorregador. Então, ou seja, eu vou ter n vezes x, ok? Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Só pegar um n e sair multiplicando aqui na frente. E nós vamos tirar uma unidade do n, ou seja, n menos 1 do exponencial. Ok? Essa é uma propriedade muito importante. Ok? Por exemplo, se nós lembrarmos naquele exemplo, na aula passada, a gente lembrava que a derivada de f' de x, se f de x for x quadrado, se a gente fizesse aquelas contas, substituindo, avaliando em Δx mais x, daria 2x, certo? Vamos agora resolver por essa propriedade para a gente poder estar entendendo. Eu tenho aqui x ao quadrado, sendo que o meu n é o 2. Então, ou seja, como que ficaria a derivada dessa função? Ela vai ser o 2, passando para frente, multiplicando x, de meu n, que é 2, menos 1, que vai me dar 2, que multiplica x elevado à primeira, que é o próprio 2x, que é justamente o mesmo resultado. Ok? Viu? Essas propriedades facilitam muito na hora de fazer. Essa propriedade, então, é a que a gente mais usa, que a gente chama de regra do escorregador. Ok? Bom, agora vamos terminar mais ou menos a regra antes de entrar nos casos particulares, que é a regra da divisão, ou regra do quociente, que ela é um pouquinho mais complicadinha, mas ela é tranquila de entender. Vamos supor que você tem uma função h de x, que ela seja o seguinte, que ela seja f de x sobre g de x. Ok? Você tem essa função aqui. A derivada de h de x, ela vai ser o quê? Ela é parecida um pouco com a regra do produto, só que ela tem algumas variações. A gente vai fazer a derivada do primeiro vezes o segundo. Lembra, até aí igualzinho a regra do produto. Só que em vez de ser mais, vai ser menos agora. Menos. Copia o primeiro. Tem que ser nessa ordem, tá? O primeiro e depois o segundo. Copia o primeiro e deriva o segundo. Ok? Vocês já viram a inversão do sinal. Ok? Dividido pelo segundo ao quadrado. Ok? Não é a segunda derivada ao quadrado, é o segundo ao quadrado. Ok? Essa função ela é muito importante. Ok? Então, essa daqui é a regra do quociente, que ela é muito importante também para a gente estar aplicando nos casos da derivada. Ok? Então, de propriedade de derivada que a gente quer passar para vocês, que são as mais importantes, são essas 5 propriedades, né, que tem algumas variações que a gente vai estar explicando na próxima aula, que são os exemplos de cada propriedade. A gente vai ver como as propriedades vão se interligar com isso.